Essa é uma pergunta interessantíssima que vai reunir tanto um exemplo do antigo quanto do novo, né? A questão de Davi e Natan e a questão de Ananias e Safira. Se Deus pode revelar que alguém está cometendo pecados, né? E aí eu acho que existe uma má interpretação do que a gente pensa acerca disso, né? É como se a gente tivesse sempre dependente dessa questão revelacional extraordinária, né? A gente precisa sempre ser lembrado de duas coisas. Primeiro, da questão ordinária, ou seja, do nosso dia a dia, do cotidiano, lembrar-se do princípio de que o cânon ou a revelação já foi fechado e de como é que a gente lida com essa questão de pecado hoje em dia. Se a gente pensar em revelação e ser lembrado de que Deus não nos deixará impunes quanto à nossa pecaminosidade, a gente pode pensar que isso será revelado. Agora, a gente pensar numa revelação extraordinária como é nos apresentado com relação a Natan e Davi e a Ananias e Safira, eu diria que muito possivelmente não. Se a gente for olhar para relatos do nosso cotidiano da igreja, a gente vai ver que Deus vai incomodar as pessoas que pecaram ou pessoas que tomaram conhecimento acerca desse pecado, e isso será confrontado, e eu diria que a melhor palavra hoje é a confrontação acerca da pecaminosidade. Então, quando a gente pensa acerca dessa revelação, se confrontar o outro e chamar o irmão à atenção em relação a isso, eu diria que o outro está provocando para que esse pecado venha à tona e isso seja revelado à liderança no aspecto de ser tratado e não no aspecto de simplesmente ser revelado. Porque quando Davi é confrontado ali, quando a gente pensa na situação de Davi e Natan, Deus está chamando a atenção ao coração do rei Davi. Então Deus estava querendo tratar o coração do rei Davi. Então quando a gente pensa sobre pecaminosidade e não simplesmente fechando em relação à revelação, a gente tem que pensar que isso está sendo chamado à tona, trazido à tona, para que isso seja tratado. É que nem quando muitas pessoas vêm a gabinete pastoral. Elas estão com medo de nos contar acerca do seu pecado, porque eles acham que a gente vai criar um super problema ali quando a gente vai fazer o que a Bíblia nos chama a fazer. Instruir o coração e conduzir essa pessoa a se arrepender do seu pecado. Então isso é o mais importante. Então se a gente pudesse resumir tudo aquilo que a gente acabou de falar, Deus nos chama ao arrependimento. Ele não nos chama à revelação. Se ele nos chama a esse arrependimento, a gente precisa confessar o pecado ao próprio Deus, como o próprio Davi diz, né? Pequei primeiro contra o Senhor, pequei contra ti. Né? A consequência disso é que pode ter afetado a vida de outras pessoas, como a gente só pensar no nosso pecado. Então, se a gente pudesse resumir, essa seria a resposta.